Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Vamos explorar desta vez sobre emoções e como as emoções podem e em muitas pessoas gera uma dependência, vício. As pessoas são viciadas em emoções. Então, vou começar com um exemplo cotidiano, rotineiro que parece não fazer sentido, né? Ou pelo menos se você não estiver consciente, não parece um vício. Mas pessoas que precisam de notícias ruins todo dia, seja de que forma for, para que gere nela raiva, angústia, medo, várias formas de expressão emocional, e esses e os gatilhos que a emoção dispara fisiologicamente, tornaram aquele corpo viciado. Ele realmente é como se ele precisasse de uma dose quase que fisicamente, digamos, de uma dose daquela substância, entre aspas, muitas vezes não é substância, uma ideia, um vídeo, uma forma de expressão, que gere aqueles gatilhos, que gere novamente o disparar de todo o sistema fisiológico da pessoa com noradrenalina, dopamina, serotonina, todo esse mecanismo que é disparado quando uma emoção vem à tona. E esse sistema está, novamente, viciado. E não é à toa que os jornais, os noticiários aí conseguem sobreviver. Porque se as pessoas estivessem lúcidas, plenamente lúcidas do que são, do que aquilo representa, elas não cairiam nessas armadilhas, nesses gatilhos. Peguem, por curiosidade, peguem um noticiário de televisão, por exemplo, que que canal for, não importa o canal, não importa qual é a emissora. Pega um noticiário e analisa se aquela notícia realmente é relevante para o continuar humano, da humanidade, da existência, que gera um caminho, vamos dizer, de prosperidade, de alegria ou traz alguma mudança realmente efetiva. Fique analisando friamente, conscientemente, sem entrar na notícia, sem entrar se muitos por aí têm o seu político de ódio. Não entre nessa questão de se vier a notícia do seu político de estimação de odiar, que você odeia, não entre na questão do ódio, da raiva, enfim, de todos os medos aí e emoções atrelados com esse personagem que você elegeu o demônio do universo. Eh, e talvez não seja realmente uma boa pessoa para condução das questões do país, da política, etcétera. Não é esse o ponto, não é esse o ponto. É como é utilizado uma estrutura narrativa, porque é sabido isso. Eu convivi com uma pessoa muitos anos atrás que estava no início de jornalismo, e eles ensinavam como fazer notícias, mesclar notícias, digamos, boas e notícias ruins, e a forma dessa notícia para manter a pessoa fixada na TV, porque se for só notícia ruim, chega uma hora que o corpo, dá quase como uma congestão, então ela tem que ir embora. E se for só notícia boa, também não gera atratividade para, enfim, para a maior parte das pessoas, porque nós temos o tal do viés de negatividade. Então, bom, e aí a pergunta que surge é: "Tá, eu identifiquei", vamos antes de ir para o ponto prático, identifique em você uma emoção que você possa estar
viciado. Pode ser qualquer emoção. Uma emoção, eh, negativa no sentido de tristeza ou de, aqueles discursos repetitivos e recorrentes de você é isso, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, eh, que a própria pessoa acaba alimentando, ela tá viciada nesse tipo de discurso. E a emoção atrelada com isso. Então, use 2 3 uma semana, 2 para se observar. Quais são as emoções que eu posso estar viciado? Viciado, como droga mesmo, viciado. Sem aquilo parece que precisa daquela dose por dia para ficar mais ou menos bem, digamos assim, para ficar voltar ao normal entre muitas aspas. Porque a nossa normalidade é a bem-aventurança e a alegria, não é e aí a gente se pergunta: "Então tá, por que que majoritariamente as pessoas que a gente vê na rua ou convive ou troca alguma forma de informação, relacionamentos, tá tão para baixo, se a nossa natureza é ser alegre, como uma criança. A criança nasce brincando, pulando, dando risada, de uma forma extremamente natural, ninguém precisa ensiná-la. Então como a gente foi parar numa sociedade moderna tão depressiva, angustiada, melancólica, adoecida, adoecida. E uma das coisas que a gente pode conversar aqui são essas emoções que viciaram a pessoa, ela está viciada. E aí vamos então para uma parte mais prática, o que bom, tá bom, né, porque assim, tá, identifiquei que eu tô viciado em, sei lá, em toda vez que aparece uma notícia de tal político, eu quero matar meio mundo, eu fico agressivo, eu fico com raiva, eu fico com vontade de fazer alguma coisa até pesada, digamos assim, perversa. Tá bom, identifiquei. E aí? Que fato io? Que eu faço com essa informação, com essa constatação? Nesse momento que você identificou, você já está um nível um pouco acima do que o puro vício inconsciente, de só replicar sem perceber que ele está atuando, que ele está ocorrendo. Então, se você já tem esse nível, bom, identifiquei, isso aqui dá gatilho e a minha emoção dispara e eu tô viciado nesse tipo de emoção, qualquer ela que seja, qualquer ela que seja. Você, quando disparar essa emoção, vai simplesmente observar, observar. O poder da observação neutra faz você distanciar da emoção que está ocorrendo, você é o observador neutro, imune a essas emoções, mas enquanto você estiver identificado e inconsciente com o que está acontecendo, zero chance, porque você acha que você é essa emoção e que você tem que matar o político lá, você tem que fazer alguma, embora não faça muitas vezes, né, por motivos óbvios, mas que isso gerado dentro da sua mente, vai gerando padrões destrutivos. Um pensamento não é impune para o seu sistema nervoso. Tem um termo na neurologia que diz: neurônios que disparam junto, acendem e se alimentam juntos. Ou seja, a partir do momento que você disparou e criou essa, criou não, porque provavelmente se é vício você já tá com esse padrão criado, mas você vai realimentando esse padrão. Um pensamento não é impune na nossa fisiologia. Ele repercute no nosso sistema nervoso e gera
consequências tanto neuronais quanto de disparar, hormônios, enfim, neurotransmissores. E ao e aí voltando para a prática que eu estou trazendo aqui, ao dissociar e gerar apenas a constatação neutra, está acontecendo isso de forma neutra, sem julgar, sem entrar na narrativa que você já construiu e que você estava viciado. Sai dessa narrativa do vício e distanciado observa, sem fazer nada, só observa o mecanismo acontecendo. Ele vai começar a perder força naturalmente, porque quem alimenta o vício da emoção são os discursos que você atrela com ele, são os caminhos neurais que você atrelou. Então, quando você cria discursos: "É, esse político é isso, ele tinha que morrer, isso, aquilo, ele tinha aquele isso, aquilo outro", você cria todo esse discurso, esse todos esses discursos têm um caminho dentro do seu cérebro para existir, senão não existiria esse discurso. Seu cérebro, de alguma forma, sabe fazer esse discurso. Se você não entra nessa narrativa, você não entra nesses caminhos que foram construídos. E eles lentamente começam a não acender juntos, como foi dito antes, e você se torna menos, cada vez mais, menos refém desse vício. Então, tirar o discurso e só observar é uma potencialidade gigantesca. Com o tempo, você vai perceber em você, naturalmente, fisiologicamente, mudanças, e esse vício vai começar a não ter tanto impacto ou vai até sumir completamente, que é o objetivo. Quanto mais você observar sem atuar e aumentar o discurso, você tira o poder dele. E novos caminhos são feitos no seu cérebro para responder a uma imagem. Esse discurso narrativo é muito, muito, muito viciante, porque muitas vezes ele alimenta a emoção. E o observar, ah, isso aconteceu, mas aí o corpo volta ao seu estado padrão de homeostase, digamos assim, de equilíbrio, sem cair nas narrativas de novo, né, sem cair nas que prendem você nesse vício e alimentam essas emoções, sejam elas quais forem. Então se vou dar um exemplo meio tosco aqui, você passa na frente de um condomínio e era uma pessoa com quem você se relacionou e toda vez que você passa ali, uma emoção amarga, triste, e você começa a alimentar: "É, porque isso, porque se eu tivesse feito, se eu não isso". Você está aumentando, não só como na raiva, você está aumentando tristeza, mágoas, diversas comportamentos aí emocionais do corpo que se você simplesmente passasse e só observasse e vamos dizer que vem algum tipo de emoção por ter passado na frente do condomínio, você fala: "Nossa, estou sentindo isso". Não atrela com discurso de ex-relacionamentos, de outras pessoas, de nada. E dessa forma neutra, aqueles discursos que alimentavam, seja lá o que for, raiva, tristeza, eh, angústia, agressividade, qualquer coisa, vão aos poucos diminuindo, porque você está direcionando a atenção para fora da emoção e dos discursos que estão atrelados com essa emoção, ok? Então, enfim,
E esses gatilhos são ex extremamente sabidos, são à torto e à direito, por donos de emissoras. Preste atenção, esses dias eu fiquei prestando atenção numa novela da Globo. Se não tiver alguém gritando a cada 2 3 takes, repara, a cada 2 3 takes tem alguém gritando. Por quê? Porque gritar é ofensivo, o corpo gera um estado de alerta e fala: "Ué, que", né, ah, gritar indica para o corpo tem algo ou agressivo para mim ou agressivo para outra pessoa, e gera um estado de alerta. E isso mantém e fixa, retém a pessoa na emoção. Então, veja, a tentativa, pelo menos a vontade que está aqui desde o início do canal, do perfil, enfim, todas as redes, coisas que eu utilizo para tentar trazer alguma mensagem, é de trazer um despertar para os mecanismos que são utilizados para manter as pessoas em um estágio muito baixo de compreensão, de entendimento, de amor pela vida, de como você queira falar e de bem-aventurança, isso não é aleatório. De novo, esses mecanismos são conhecidos e eles usam de forma descarada. Como eu disse na novela, perceba, tem que ter algum grito ou uma discussão, uma coisa que inflame a emoção a cada 2 3 2 ou 3 cenas diferentes. Então roda uma cena bonitinha, de um casalzinho, alguma coisa assim, depois roda uma cena já mediana, de a pessoa que tá com algum problema ali, de alguma coisa, uma desavença, né, sempre tem desavenças à torto e à direito nas novelas, porque senão não mantém a trama, e a atenção das pessoas que estão viciadas em desavenças. Eh, e aí, partindo pra terceira cena, você já pode ver que vai ter alguma discussão, alguém gritando, alguém esbravejando, falando alto, num sentido bem agressivo, de chamar atenção mesmo. E começa a reparar. Lógico, não é uma ou 2 cenas necessariamente, mas tem esse padrão, algumas cenas e uma coisa emocionalmente mais carregada, mais forte, que traga a emoção da do telespectador. E isso não é aleatório, e aí a minha pergunta é preciso é preciso, para manter a atenção das pessoas, utilizar o pior delas? A as piores, de novo, peguem o noticiário, 95% você poderia não ter aquela notícia e a vida seria a mesma. É só para trazer algo que ou alguém matou, mostra hoje em dia, quando eu era criança, nem não mostravam de forma explícita, hoje em dia estão mostrando, atirando, matando diretamente. E é óbvio que o corpo assistindo alguém matando alguém, entra num rebuliço de emoções gigantes. Primeiro é assim, como eu me protejo, como eu com esse pequeno corpo aqui, esse pequeno ego, me protejo. Segundo, governantes que não valem nada, não sabem proteger a população. País que é isso, aquilo, e aí já começa todo o discurso, todo o discurso. Se você tirar, como eu disse, 95% das notícias da televisão, nós continuaríamos muito bem vivos, existindo, trabalhando, amando, produzindo, ajudando, compartilhando. E tanto que muitas pessoas vivem sem televisão, sem televisão.
sem televisão, nenhuma. Então, para manter as pessoas não perceberem que elas conseguem viver bem sem aquele tipo de narrativa, é cada vez mais apelativo e emocional. É cada vez puxando mais a emoção, porque as pessoas estão viciadas nos discursos que alimentam essas emoções. Então, fica aqui essa dica prática de apenas observar distanciando quando uma emoção, qualquer ela que seja, for disparada, respira, distancia emocionalmente, intelectualmente, todo o seu corpo distancia do que está acontecendo, reconhece que aquilo está acontecendo, mas não embarca em discursos, fica neutro, não embarca em nenhum discurso para alimentar. Porque para o cérebro, olha que curioso isso, uma emoção que é revivida, e é daí que vem a palavra ressentimento, você ficar ressentindo, sentindo novamente. Uma emoção que é revivida dispara os mesmos hormônios, neurônios associados com aquela emoção, a mesma fisiologia do corpo inteiro. E isso se espalha, não é só no cérebro, isso se espalha no corpo inteiro. A corrente sanguínea acaba energeticamente instantaneamente, mas no sistema de circulação do corpo, ele vai levar, cedo ou tarde, quando você sente, vou usar um outro exemplo, luxúria. Você sente luxúria, o seu fígado também está sentindo, o seu pé, a sua mão, o corpo não está separado. Essa noção ocidental da gente compartimentalizar, não, eu sou neurolo, eu só falo dos neurônios. Tá, mas você sabia que, por exemplo, o fígado pode alterar? Não, mas eu só estudo neurônio. Eu só estudo a neurologia. Sim, mas outros componentes dentro do organismo alteram os neurônios, porque é um corpo integrado, holístico, ele não é separado. O que o seu dedinho mindinho aqui da mão esquerda está fazendo, o corpo inteiro sabe. Não é só o cérebro ou só o dedo, é um corpo integrado. Então esse sequestro emocional que é feito de televisões, jornais, rádios, enfim, todos os veículos aí de comunicação, eles estão sequestrando você por inteiro e criando caminhos que é benéfico a eles, óbvio. Quando eu gero um estado emocional muito grande, olha que curioso, fizeram um estudo, acho que foi com futebol, se não me engano, num momento de extremo emoção ali, de um gol, alguma coisa bem emocionante, que era uma partida difícil para um tal time lá, que não sei o quê, e tinha uma disputa grande entre os 2 times, eles eram soltaram uma propaganda bem na hora do gol, e queriam estudar, isso foi estudado, queriam estudar qual era o comportamento. E naquele calor das emoções, a a propaganda que foi veiculada foi uma das mais vistas e percebidas e atuantes e gerou a repercussão que realmente eles queriam, de comportamento, de ligue para o banco tal, seja associado ao banco tal, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, é tratar as pessoas como marionetes mesmo,
mesmo que nem ratinho de laboratório, sem o menor pudor e vergonha. São meros instrumentos para o que eu quero. E isso, de alguma forma, me parece não benéfico para quem está sendo manipulado. Mas ao mesmo tempo parece que quer ser manipulado, porque se mantém, não é vítima, né, não é uma vítima, ele quer se manter viciado. E muitas vezes, se for falar a ele: "Ó, você está viciado numa emoção e estão usando, utilizando isso de você, com tais e tais e tais objetivos". Talvez a pessoa fique brava e se aferre mais ainda no comportamento antigo. Então, eh, a tentativa aqui, como foi dito, é tentar despertar e a gente pensar junto aqui. Então, vou encerrando por aqui, vou deixar que vocês comentem aí, compartilhem, se quiser trazer alguma ideia, insight, alguma coisa que pareceu relevante aí de compartilhar, traga aqui pro comentário. E vamos pensar juntos aí se estamos ou não viciados em emoções, seja elas quais forem, tá bom? Até mais, um forte abraço e até um próximo vídeo.